Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico. Uber está de olho na plataforma de viagens Expedia. O Uber, ele vem passando por um processo de reestruturação muito bem sucedido desde 2018 até agora, se tornou lucrativa e desenhou essa estratégia de super app lá em 2019. Mas agora parece que com os resultados bons, ela vai começar a acelerar esse processo de diversificação, criando uma plataforma única, tentando incluir a parte de viagens dentro da proposta de valor do negócio. Vamos entender um pouco desse caso aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Pessoal, um aviso rápido. Já estamos no último trimestre do ano, ou seja, já estamos em período de planejamento para 2025. Você que é empresário ou gestor de empresa que fatura mais de 100 mil reais por mês, você já está nesse período para conseguir planejar uma estratégia de marketing para aumentar suas vendas para o ano que vem. Nesse contexto, a V4 Company, que é uma das maiores assessorias de marketing que a gente tem no mercado brasileiro, está criando um plano sensacional para você, que a gente chama de O Único Plano. Basicamente é uma jornada de 31 dias, onde você vai ter acesso a conteúdos de pessoas conceituadas no mercado para ajudar você a criar o único plano de marketing e vendas para fazer a escalada do seu negócio para 2025. Basicamente, você vai ter acesso gratuito a aulas com mentores, acesso à plataforma de conteúdos e também acesso a um e-book do Único Plano para ajudar você a criar aquela estratégia de marketing matadora para você conseguir ter vendas muito melhores em 2025. É muito fácil, é só você clicar aqui e escanear esse QR Code que está aqui na minha tela para você conseguir se inscrever no evento e ter acesso a todos esses materiais para te ajudar a criar o único plano que você precisa para 2025. Bom, vamos começar aqui relembrando um pouco da trajetória do Uber até agora, nesse processo de turnaround, para depois a gente falar da Expedia, para entender se essa estratégia de super app faz sentido ou não, né? Bom, o Uber, pessoal, já foi a startup, empresa de tecnologia lá nos Estados Unidos de maior valuation antes da abertura de capital. Eu peguei aqui uma notícia do dia 31 de julho de 2015. Em nova rodada, Uber é avaliado em 51 bilhões de dólares. Lembra que o Travis criou esse modelo sensacional que é o Uber e começou a captar bastante dinheiro no mercado para conseguir expandir a operação do Uber em vários países. Ele foi fazendo vários investimentos, o Uber tinha investimento em patinete elétrico, carro elétrico e um monte de outras coisas além da parte de mobility. E aí ela veio crescendo bastante, só que ela tinha sempre um problema. Qual que era o problema? Ela dava muito prejuízo e queimava muito caixa. E como o Travis ele não estava conseguindo dar um jeito para você conseguir ver uma estratégia de lucratividade dessa operação, ele foi retirado do posto de presidente lá em 2017. Nessa notícia aqui, ó, 28 de agosto de 2017. Equilibrado e bom negociador, o novo CEO da Uber, que é o Dara, que veio da Expedia. Inclusive, ele foi CEO da Expedia de 2005 até 2017. Ele só saiu da Expedia porque ele recebeu uma grande proposta do Uber para ele fazer o turnaround do negócio, né? Beleza. O que aconteceu? Quando ele entrou no Uber, ele começou a tentar mudar um pouco da estratégia operacional do negócio para tentar ver uma via de lucratividade do negócio. E ele tinha essa ideia de criar um super app, ou seja, que o Uber fosse um serviço que reunisse vários serviços, não só a parte de mobility, mas também a parte de entrega de restaurante, supermercado, viagens, entre outras coisas, né? O problema é que para você executar essa estratégia, você precisa ter uma operação lucrativa que te gere caixa para você conseguir executar esse plano. E o Uber, até aquele momento, ainda estava muito prejuízo, pessoal. Para quem está vendo aqui na tela, eu estou mostrando para vocês, nos primeiros 9 meses de 2019, ele gerou uma receita de 10 bilhões de dólares, só que um prejuízo operacional de 7 bilhões e 600. Então, primeiro, tem que arrumar a casa, fazer a parte de mobility funcionar, para depois, eventualmente, com a empresa lucrativa, começar a executar essa estratégia de super app. E aí veio a pandemia, pessoal. Quando veio a pandemia, eles começaram a acelerar esse processo de turnaround. No dia 18 de maio de 2020, Uber pisa no freio e demite mais de 3 mil funcionários. Então começou a dar uma aliviada na estrutura de despesa nesse momento. Mas não foi só isso. Vamos lá. No dia 9 de dezembro de 2020, a estratégia Menos é Mais da Uber para chegar à lucratividade. Desde o começo da pandemia, a Uber já vendeu suas divisões de patinete elétrico Jump,
de veículos autônomos ATG e a de táxi aéreo Elevate. O CEO Dara quer se livrar das distrações para se concentrar naquilo que pode levar a empresa à lucratividade, o transporte de passageiros e entregas a partir de delivery, né? O que ele fez? Começou a fazer algumas aquisições para tentar reforçar essas unidades de negócio. No dia 21 de junho de 2021, Uber assume 100% da Cornshop por mais de 1,4 bilhão. E também fez a compra da Postmates para começar a reforçar sua estratégia de delivery de restaurante, ou seja, focando naquelas avenidas de crescimento, né? No dia 18 de agosto de 2021, a próxima corrida da Uber é levar publicidade para o seu aplicativo, ou seja, depois que ele montou a estratégia operacional, vendendo várias operações que não tinham ligação direta com as avenidas de lucratividade e reforçando essas avenidas, aí ele começou aos poucos construir a estratégia de Super App, já começando a vender publicidade dentro da plataforma. E aí o que aconteceu? No dia 9 de maio de 2022, na Uber, a ordem do CEO é frear os gastos e preservar o caixa. Por quê? Porque naquele ano eles tiveram que fazer uma grande baixa contábil, um ajuste contábil de investimentos que eles tinham em ações de outras empresas, que gerou um prejuízo líquido muito grande, mas em termos operacionais a empresa estava melhorando bastante, pessoal. Eu vou mostrar para vocês aqui o P&L do ano de 2021 e 2022, só para vocês terem uma ideia. Apesar do prejuízo líquido em 2022 ser de 9 bilhões 141, que assusta, né? Quando você pega o lucro operacional, ele era prejuízo de 3 bilhões 834 em 2021 e esse prejuízo operacional já caiu para 1 bilhão 832, ou seja, ele conseguiu diminuir o prejuízo operacional em 2 bilhões de dólares em menos de um ano, tá? Arakaki, mas por que o prejuízo líquido foi de 9 bilhões? Vocês estão vendo essa transação aqui, ó, essa linha, outras receitas e despesas? Só essa daqui trouxe um prejuízo de 7 bilhões, que foi basicamente a desvalorização de várias ações de outras empresas que o Uber tinha dentro da sua tesouraria. Mas isso não tem a ver com a operação. O turnaround da operação estava funcionando. 2 bilhões a menos de prejuízo de um ano para o outro. Tanto é que em 2023, pessoal, para quem está vendo aqui na tela, a empresa conseguiu dar lucro. Lucro operacional aqui de 1 bilhão 110 e lucro líquido de 1 bilhão 887. Ou seja, para quem já tinha observado toda a execução da estratégia de turnaround do Dara em 2021 e 2022, já sabia que ele estava no caminho certo, a empresa ia ser lucrativa mais cedo ou mais tarde, e foi em 2023, né? Como que está o Uber agora, pessoal? Agora, nesses primeiros 6 meses de 2024, a receita passou de 18 bilhões para 20 bilhões em relação aos primeiros 6 meses do ano passado. O lucro operacional passou de 64 milhões para 968 e o lucro líquido passou de 237 para 361. Ou seja, está bem melhor que ano passado, que foi o ano de lucratividade, hein? Beleza. Vamos pegar aqui a parte de geração de caixa, pessoal. Aqui que melhorou pra caramba. O fluxo de caixa das atividades operacionais passou de 1 bilhão 790 para 3 bilhões e 200. Virou uma máquina de geração de caixa esse negócio. E que aumentou a posição de liquidez da companhia de mais ou menos aqui uns 5 bilhões e 500 para 6 bilhões e 500 em menos de 6 meses. Ou seja, tá? A empresa está gerando caixa, está acumulando recursos para conseguir eventualmente ter capacidade financeira para começar a executar a sua estratégia de diversificação para criar o famoso Super App. Então agora o momento é correto para começar a executar essa estratégia. E todos esses resultados bons se refletiram na cotação da ação. Para quem está vendo aqui na tela, pessoal, lá antes da pandemia, as ações do Uber estavam sendo tradeadas a 32 dólares e 39 centavos. Agora, 79 dólares e 16. Subiu pra caramba, por causa, obviamente, dos grandes resultados que o Dara vem entregando no seu processo de turnaround, né? Bom, e o Expedia, pessoal? O Expedia, como a gente sabe, ele tinha como CEO o Dara, de 2005 até 2017. Quando ele saiu, a Expedia ela perdeu um pouco do rumo em termos de gestão. Tanto é que saiu essa notícia aqui, ó, no dia 4 de 12 de 2019. Presidente e diretor financeiro da Expedia renunciam. Isso daqui foi por causa de conflitos estratégicos que os executivos tinham em relação ao conselho administrativo. O Expedia, pessoal, é aquela plataforma de viagens que tem diversas marcas embaixo do seu guarda-chuva.
Diferentemente da estratégia do Booking.com, que tenta concentrar a maior parte dos seus serviços em uma mesma plataforma, o Expedia ele é mais diversificado. Tanto é que ele tem, embaixo do seu guarda-chuva, os sites hotels.com, Orbitz, o Travelocity, o Hotwire, o CarRentals.com e o Trivago. Ou seja, é diferente a estratégia, né? Então ele tem vários serviços segmentados e aí você tenta reunir todos os resultados desses serviços segmentados dentro ali do Expedia.com, que é a controladora aí de todas essas operações, né? O Booking é diferente, ele tenta integrar tudo numa mesma solução, tá? E aí o que acontece? Por você ser mais diversificado, você tem menos risco operacional, mas você também tem menos sinergia. E qual que é o reflexo disso? Os resultados comparados entre Booking.com e Expedia são bem diferentes, a gente vai ver daqui a pouco, tá? E aí o que aconteceu? No começo do ano de 2020 veio a pandemia e a gente sabe que esse setor ele foi afetado frontalmente. E a Expedia não foi diferente, né? No dia 28 de janeiro de 2020, Sensio Expedia Group recalcula a rota. Uma venda no caminho, pode ser? Ou seja, eles poderiam eventualmente vender alguma dessas marcas e plataformas que eles têm embaixo do guarda-chuva? E aí que a gente sabe o que aconteceu, né? 2020 veio um impacto muito forte nas operações, e aí 2021 e 2022 as coisas foram voltando. O mercado ficou tão bom que até o Airbnb conseguiu fazer uma bela de uma abertura de capital, tá? E aí o que aconteceu? O resultado do negócio foi melhorando em termos de top line. 2021, a receita foi 8 bilhões e meio, em 2022, 11 bilhões e 600, em 2023, 12 bilhões e 800. Qual que é o problema, pessoal? O problema é que a margem operacional da Expedia ela é muito pequena. Vamos ver aqui, ó. Lucro operacional, 186 milhões em 2021, 1 bilhão e 85 em 2022 e 1 bilhão e 33. Eu não sei se vocês perceberam que mesmo com o aumento de top line em 2023, o lucro operacional ele caiu, ou seja, a margem operacional aqui está abaixo de 10%, que é muito baixo para um tipo de operação dessa. Daqui a pouco eu vou comparar com o Book.com, tá? Uma das grandes vantagens dessas plataformas, pessoal, é que ele tem ciclo de conversão de caixa invertido. Ou seja, o cliente paga a estadia antes de, eventualmente, no futuro, usufruir dessa estadia. Ou passagem aérea, ou qualquer coisa do tipo, né? Ou seja, gera bastante caixa? Gera. Então, ó, estou mostrando para vocês aqui a geração de caixa operacional. Em 2023, mesmo com lucro operacional de 1 bilhão, eles conseguiram gerar 2 bilhões 690 de caixa operacional. Então, um ciclo de conversão de caixa invertido muito interessante, né? Mas qual que é o problema, pessoal? Para quem está vendo aqui na tela, eu não sei se vocês estão vendo que a geração de caixa operacional vem caindo consistentemente nesses últimos 3 anos. Ó. Em 2021 foi 3 bilhões 748. Aí caiu para 3 bilhões 440 e aí foi para 2 bilhões 690, né? Beleza. Aí você fala, bom, mas era CAC, tudo bem, está crescendo receita, está tendo uma queda de margem operacional e está gerando menos caixa operacional. Mas isso não é por causa do cenário macro de viagens que a gente está observando no mercado? Para você conseguir ver isso, seria bom você pegar os resultados do Booking.com para ver se a tendência é a mesma, certo? Agora eu vou mostrar para vocês o Booking.com, pessoal. Booking.com. Olha a receita dos últimos 3 anos, que é o mesmo período que eu comparei a Expedia, tá? Passou de 10 bilhões e 900 em 2021 para 17 bilhões em 2022 para 21 bilhões e 300 em 2023. Então, um crescimento top line muito maior do que o do Expedia. E olha a margem operacional, pessoal. Lucro operacional foi de 2 bilhões 496 em 2021 para 5 bilhões 102 em 2022 para 5 bilhões 835. Margem operacional de 27% contra menos de 10 da Expedia. Então, tem alguma coisa na operação da Expedia, provavelmente ineficiências operacionais e até o modelo de trabalhar com várias plataformas sem uma integração única. Esse é um dos pontos, né? E vamos ver geração de caixa? Diferentemente da geração de caixa operacional da Expedia, o Booking vem acelerando a geração de caixa operacional. 2021 foi 2 bilhões 820. Depois, em 2022, 6 bilhões 554 e agora, em 2023, 7 bilhões 344. Então, o Booking.com vem mostrando um crescimento de receita em patamares maiores do que a Expedia, crescendo a margem operacional mais do que o dobro de margem operacional que tem a Expedia
e vem acelerando a geração de caixa, que é o contrário da Expedia. Então a gente percebe que tem um problema ali na Expedia nesses últimos anos, certo? Tanto é que você vê isso no reflexo da performance das ações. A Expedia, pessoal, antes da pandemia, estava com as ações sendo tradeadas a US$ 135. Quanto que está hoje, Aracaki? 159. Aumentou? Aumentou. Está acima dos patamares pré-pandemia. Mas quando você pega do Booking.com antes da pandemia, pessoal, estava em US$ 2.000 e 58. Sabe quanto que está agora? US$ 4.000 350, mais do que dobrou a cotação das ações do Booking.com, obviamente porque a estratégia está melhor desenhada e a entrega de resultados nesses últimos 3 anos do Booking.com infinitamente melhor da Expedia. Então a Expedia ela tá vendo que ela tá meio ali travada, né, nesse mercado, não sabe muito da estratégia, para onde ela vai, e isso está refletindo obviamente na performance ruim das ações, ou seja, na visão ruim que os investidores têm dessa operação. E agora, junta tudo isso, né? O Uber melhorando muito seus resultados com a estratégia de Super App. Expedia passando por dificuldade. E o Dara já foi CEO das duas empresas. Agora a gente entra na notícia principal para a gente ver qual que é o interesse do Uber em adquirir a Expedia. Vamos ler essa notícia de perto? Vamos lá. Uber vem estudando uma possível aquisição do site americano de viagens Expedia, o que abriria uma nova vertical de negócios para o app de mobilidade, segundo o jornal britânico Financial Times. Após a publicação da notícia, as ações da Expedia fecharam em alta, de 4,7%, e do Uber terminaram em queda de 2,4% em Nova York. Ou seja, vai ser muito melhor para o investidor da Expedia do que do investidor do Uber, eventualmente, né? Mas como você tem um CEO que já conhece muito a operação da Expedia, a integração e a estratégia desenhada na cabeça vai ser muito mais fácil de executar, creio eu, né? Vamos lá. O negócio ainda está em fase inicial de estudo por conselheiros do Uber. As fontes do jornal apontam que o interesse ainda é incipiente e que é possível que o acordo não avance. Por enquanto, nenhuma proposta foi feita. Avaliada em 20 bilhões de dólares, a Expedia seria a maior aquisição da história do Uber, cujo valuation é de 160 bilhões de dólares. As empresas de viagem vêm sofrendo concorrência de nomes como a holandesa Booking.com, a americana Airbnb e até o Google, que possui um serviço de venda de passagens e reservas de hotéis, né? Beleza, vamos lá. Ainda, a aquisição seria de fácil integração, já que o CEO do Uber, Dara, atuou como presidente executivo da Expedia de 2005 até 2017, quando ele largou o posto para assumir o comando do app de mobilidade, então deficitária e de reputação manchada, após ser alvo de escândalos causados pelo seu cofundador, o Travis, né? Para finalizar, o Uber vem tentando turbinar o seu aplicativo e torná-lo um super app. O conceito de um único aplicativo como serviços de mensagens, delivery, transporte, varejo e finanças é bastante popular na China, onde o WeChat da Tencent, Alipay da Alibaba são os maiores expoentes. Mas a ideia nunca pegou no Ocidente, mesmo com os grandes grupos tentando promover esse tipo de negócio. A Expedia abriria a vertical de passagens aéreas e hotéis no app, junto com os carros compartilhados, delivery de alimentos e anúncios. Em agosto, o CFO do Uber declarou que a prioridade máxima da empresa é empregar capital para investir em crescimento, inclusive em aquisições. Será que seria bom o Uber integrar suas operações com a Expedia? Pessoal, vocês estão vendo que o Uber já está com geração de caixa positivo. E esse negócio de passagens aéreas, hotéis, reservas, tudo via digital, também tem ciclo de conversão de caixa invertido. Se bem gerido, vocês viram que a geração de caixa do Booking.com é fenomenal. E sabe qual que é a outra coisa importante? A expansão dos dois negócios, tanto o Uber como a Expedia, em termos mundiais, ele exige muito pouco capex. Então você consegue expandir regionalmente os serviços em outras regiões que as duas operações eventualmente ainda não têm operações locais, sem fazer muito investimento. Então você tem o que a gente chama, né, de possibilidade de crescimento exponencial sem grandes investimentos. Tá? Então as duas empresas têm a mesma característica, são serviços 100% online, que exigem pouco investimento para expansão e que têm ciclos de conversão de caixa invertido. Obviamente a parte de viagens tem um ciclo de conversão de caixa mais invertido do que do Uber, mas se você juntar as duas coisas, eventualmente você tem sinergia até em fluxo de caixa para você conseguir ter cada vez mais recursos para conseguir executar outras estratégias de diversificações que eventualmente a união de Uber e Expedia poderiam permitir se você fizesse uma grande integração.
Uma coisa que facilita bastante é que o Dara, ele já foi CEO das duas empresas, né? Ele é CEO do Uber e já foi CEO da Expedia. Então, eventualmente, a integração seria muito mais rápida, muito mais fácil e, eventualmente, o ganho de sinergia seria adquirido muito mais rápido se fosse uma outra empresa com outro CEO fazendo a aquisição da Expedia. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o Uber ele passou por um processo de reestruturação muito bem sucedido, benchmark, e agora está indo para um segmento que eu acredito que faça todo sentido dentro da estratégia de super app que o Uber tem para o mercado. Mas vamos ver se essa transação vai sair. Saindo essa transação, eu trago aqui no BTC News. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até a próxima edição.